Eu publiquei em meu blog Outra Leitura, essa semana, um artigo do pastor e doutor Adolfo Soares, que é o reitor do SALT, o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, em que ele diz que as pessoas agora estão buscando realmente mensagens mais sólidas, né? Aqueles sermões, digamos assim, diluídos, coisa parecida com isso, né? Já não estão mais servindo neste momento. Aquelas músicas sem muito sentido também já não inspiram mais. As pessoas querem mensagens musicais e pregadas que tenham conteúdo, né? Obrigado, Vanessa, pela música que nos apresentou aqui, nos preparou a mente e o coração para a mensagem falada, né? Então, é um fenômeno bonito de se ver. Em pleno sábado à noite, né? Temos feito algumas lives sobre profecias e ali temos milhares de pessoas conectadas e acompanhando. Sábado à noite, né? É um dia que dificilmente você conseguiria fazer uma pregação, né? Uma campanha evangelística, né? Num dia como esse, mas agora estamos conseguindo. Sextas-feiras à noite temos tido lives abençoadas sobre o Apocalipse, né? Estudando ali cada bloco temático do livro do Apocalipse, e temos ali milhares de pessoas também acompanhando. Eu creio que é um revivamento, irmãos. Eu creio que é o poder do Espírito despertando a sua igreja, ou pelo menos parte dela que está atenta para o momento, né? Que assim seja, né? Que nós possamos realmente sair dessa pandemia para o chamado novo normal, né? Reavivados, com uma vontade, assim, aquela gana de sair para as ruas e proclamar a mensagem de salvação. Outubro já temos aí marcado o dia do Impacto Esperança, né? Esperamos que possamos fazer aquilo que não deu para fazer agora em maio, fazer em outubro, e não parar mais. Dar estudos bíblicos, pregar evangelho, usar a internet, igreja real, igreja virtual, tudo isso nas mãos do povo de Deus, como diz Ellen White, com o rosto brilhando, né? De santidade, de consagração, levando a mensagem a todo mundo para que Jesus possa voltar logo e nos tirar dessa quarentena chamada pecado, nos tirar dessa pandemia do pecado e nos levar para um reino onde não mais haverá doenças, separação, morte, medo, insegurança, né? Essa é a nossa grande esperança. O tema que me coube nesta manhã, deste livro aqui que estamos estudando, né? Vocês estão estudando cada manhã, eu estou relendo, assim como relendo o Grande Conflito. Eu tenho convidado os irmãos a fazer a mesma coisa. É tempo de reler o livro Grande Conflito, é tempo de reler Eventos Finais, nos situarmos, né, no momento histórico em que estamos. O tema que me coube foi o de leis dominicais. Olha que interessante, porque ontem à tarde, no treinamento dos anciãos, eu trabalhei justamente o tema sobre o coronavírus e o decreto dominical. E eu procurei mostrar aos irmãos, alguns possivelmente estejam conosco aqui de novo, né? Procurei mostrar aos irmãos que há todo um cenário montado no mundo, que já vem sendo trabalhado há alguns anos, né? A emergência climática, as mudanças climáticas têm sido usadas, essa bandeira tem sido usada pelo Papa e outros poderes aí para levar avante agendas, né? Para levar avante certas pautas. Eu tenho chamado isso de ecumenismo, o ecumenismo ecológico, né? Como essa bandeira que eu não deixo de admitir que tem o seu lugar, né? Nós somos também defensores do meio ambiente, não somos? Nós somos mordomos de Deus, mas pelo motivo certo, porque a criação, a natureza é a criação de Deus. Mas o que alguns têm feito por aí é defender um panteísmo, um ecossocialismo, né? Como se a Terra fosse uma espécie de deusa Gaia, mãe Terra, né, como foi chamada no Sínodo da Amazônia, e assim o ser humano que vem prejudicando o meio ambiente tem que fazer alguma coisa seriamente e rapidamente para conter esse avanço, o avanço das mudanças climáticas. E o Papa tem defendido em sua carta Laudato Si, carta apostólica, a guarda do domingo, justamente a guarda do domingo, o descanso dominical, para ajudar a amenizar essas mudanças climáticas. E uma coisa que eu procurei mostrar ontem e quero recordar aqui, se alguém não assistiu, tem no meu canal essa palestra, o coronavírus e o decreto dominical. Eu procurei mostrar que existe toda uma união em volta desse assunto, né? Toda uma convergência, né, de intenções. Você tem aí a Greta Thunberg defendendo esse assunto, você tem aí os ambientalistas, você tem aí o Papa aproveitando isso,
falando insistentemente desse ponto, né, a ponto de que, no momento em que essa lei, né, essas leis dominicais forem realmente aprovadas, não haverá resistência, né? Eu mostrei também ali naquela palestra como uma lei polêmica, em 2015, foi aprovada pela Suprema Corte norte-americana, a lei que tem que ver com o casamento, entre aspas, casamento aqui, de pessoas do mesmo sexo. E aí, em junho daquele ano, eu me lembro, a Casa Branca foi pintada com as cores do arco-íris LGBT e a lei passou, com diferença de apenas um voto na Suprema Corte, um país protestante. Quando a gente lê, por exemplo, o que Ellen White fala sobre o casamento, e ela diz que o casamento é uma lei de Deus também, é uma instituição edênica que, juntamente com o sábado, vem lá, atravessando o tempo. Num país protestante, como os Estados Unidos, uma lei humana que contraria uma lei divina foi facilmente aprovada, embora tenha havido alguma manifestação contrária. Quando chegar a proposta de uma lei dominical, não haverá nem manifestação contrária, porque essa é totalmente positiva, né? Essa tem argumentos muito fortes, a ponto de pessoas que nem religião têm, aceitam essa proposta, né? E no século XIX, a irmã White já falava sobre essa questão das leis dominicais, né? No tempo dela já havia propostas nesse sentido, olha que interessante, né? E ela nos orienta aqui nesse capítulo 9 do Eventos Finais, com respeito a essa questão das leis dominicais. Eu vou destacar com vocês aqui alguns trechos, tá bom? E depois partilhar aqui algumas telas que eu tenho preparadas aqui para esse momento. Ela fala aqui que o sábado será um ponto de controvérsia, nós sabemos disso, né? E nessa pandemia a gente percebeu o seguinte, que com a mídia, com as redes sociais, com a imprensa, certos temas que antes não eram considerados, de repente viram pauta do momento, né? Palavras como pandemia, isolamento social, quarentena, lockdown e coisas parecidas, de repente viraram expressões do dia a dia, né? Comportamentos novos foram adquiridos em 3 meses, uso de máscaras, álcool em gel, você percebeu? E tudo muito rapidamente. Por quê? As pessoas estão conectadas. Então, uma pauta qualquer pode ser trazida à tona e se tornar, como se diz, passar a estar na boca do povo em questão de poucos dias, graças ao poder dos meios de comunicação formais e informais. E ela diz aqui que o sábado será o grande ponto de controvérsia, pois no mandamento do sábado, o grande legislador, Deus, se identifica como o criador dos céus e da terra. Hoje pode ser que ainda esse assunto não seja tão destacado, né, na sociedade, na imprensa, porque a maior parte das pessoas nem sabe da importância desse dia, como se fosse apenas um capricho dos judeus e dos adventistas e dos batistas do 7º dia, né? Mas um dia esse assunto vai ser agigantado. E as discussões serão grandes. E eu pergunto, você está preparado para quando um repórter bater na sua porta, né, e perguntar, escuta, você guarda o sábado, né, como aquele povo que estão comentando aí, né, nas reportagens e tudo mais, por que você faz isso? A minha pergunta é, você sabe responder? Você sabe dar um bom testemunho com respeito a isso, né? O sábado faz parte das 3 mensagens angélicas, não nos esqueçamos disso. Ontem na vigília lá, de que eu participei, na igreja central do Espírito Santo, Vitória, aliás o tema foi bem apropriado, era de vitória em vitória até a vitória final, lá em Vitória, né? Eu falei sobre as 3 mensagens angélicas, e a lei de Deus, o sábado está ali no cerne, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então temos que saber dar a razão da esperança, da fé que nós temos. Aqui na página 79 dessa edição nova aqui, do Eventos Finais, que é uma edição, inclusive eu tive o privilégio de participar da atualização dessa coleção chamada Mensagens de Esperança, um box com 5 livros, está sendo vendido ali pela CPB ainda por um preço bem significativo, assim, né, bem simbólico, eu diria, né? Eu acho que menos de R$20. Tem que conferir no site da CPB lá, cpb.com.br, uma caixinha bonitinha com 5 livros. E eu participei da equipe que ajudou a atualizar a linguagem, então está bem interessante a leitura desse material aqui. A gente voltou aos originais ali, comparamos com traduções em várias línguas, para procurar usar assim um português bem claro e bem fiel ao texto original de Ellen White. E eu creio que ficou um trabalho muito bom aqui, bem interessante. Ela fala aqui das leis dominicais na década de 80. Bem, na verdade, esse assunto, ele, como eu disse, né, em 1835,
um intelectual, autor de livros, né, chamado Tocqueville. Ele publicou um livro sobre democracia americana e lá ele fala sobre o descanso dominical, 1835. E ele já dizia o seguinte, que para a América é importante e bom que tenhamos um domingo preservado para descanso, para as famílias, enfim. E recentemente esse assunto voltou com força. Eu quero mostrar para vocês agora aqui, compartilhar uma tela de um assunto que eu publiquei em meu blog outraleitura.com.br, aí está, The Great Reset, a nova ordem mundial e o substituto humano para a recriação de Deus. E aqui está um dos defensores dessa ideia, ele é um dos nomes ali importantes, é o Klaus Schwab, do Fórum Econômico Mundial. Eles vão levar essa proposta no começo do ano que vem em Davos, na Suíça, para aquela reunião que todos os anos ali, da qual participam, né, os líderes mundiais. E qual é a proposta? Passada a pandemia, nós precisamos realmente de um grande reset, de um grande reinício, uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma nova economia, e o Papa Francisco tem falado muito sobre isso, tanto é que ela vem sendo chamada de economia de Francisco, ok? Uma economia que tenta combater o capitalismo desenfreado, tenta combater o consumismo, não é? E uma economia ecológica, tudo convergindo, você percebe? Tudo convergindo. E aí, as pessoas que estão naturalmente amedrontadas, preocupadas com o futuro, teremos aí uma crise financeira comparável àquela da grande quebra, né, da Bolsa de Valores de 1929, ou mesmo do pós-guerra, né, de 1945, teremos sim uma crise comparável a esses momentos históricos difíceis. E aí, esses argumentos vêm com força, né? Um grande reinício, um grande recomeço. Pesquise sobre isso, né? É um assunto que com certeza vai ganhar mais relevância e mais destaque na imprensa à medida que o tempo passar aí, tá bom? Eu fiz aqui uma análise desse assunto, fica aqui o convite para vocês lerem, e logo abaixo, então, eu linkei um vídeo meu também no meu canal sobre o decreto dominical, em que eu apresento esses argumentos, né, que mostram o cenário favorável para a decretação dessa lei. Uma lei que já existiu, que está voltando, são as chamadas Blue Laws, né, as leis azuis lá nos Estados Unidos. Isso é muito interessante. Ela diz que isso aponta para a obra que temos que fazer agora, clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo, e tenham proclamado a mensagem, a advertência, com respeito à desobediência à lei de Jeová. Alguns falam assim, eu quero que venha logo essa perseguição mesmo, né? Não sabem o que estão pedindo, na verdade, porque o que Ellen White apela nesse capítulo é para que nós oremos, para que os ventos sejam segurados, e olha, irmãos, não sei se vocês estão acompanhando, mas o aspecto militar do mundo aí, né? 2 superpotências com bombas atômicas estão se estranhando ali na fronteira, Índia e China. Estados Unidos e Rússia, as 2 Coreias, são nações que têm potências nucleares essas aí, né? E que poderiam facilmente levar o mundo a uma 3ª guerra mundial. Isso só não acontece, com certeza, porque os anjos estão segurando os 4 ventos. No momento que eles soltarem esses ventos, que vento em profecia quer dizer conflito, guerras, né? E a gente sabe disso. Aí o mundo vira um caos total mesmo, né? E o Armagedon chega ao seu desfecho e Jesus volta, né? Mas por enquanto, o que temos que fazer? O conselho de Ellen White aqui é que oremos para que Deus envie missionários, para que você seja um missionário. Não se esqueça de que missionário não é só na Mongólia, na China, né? Nos países da janela 1040, missionário é no bairro em que a gente vive, na casa em que a gente mora, na escola em que a gente estuda, no trabalho, né? Ali você tem que falar de Jesus, viver Jesus e pregar sobre a volta de Jesus, para que todas as pessoas sejam alcançadas. E quando realmente estivermos envolvidos nisso e pedindo a dotação do Espírito Santo, eu tenho certeza que o alto clamor vai ser dado. Essa mensagem vai ser proclamada e Jesus voltará. Assim como para os discípulos era uma missão impossível alcançar o mundo, e olha que eles nem tinham lives, olha que eles nem tinham internet, TV Novo Tempo e as coisas de que nós dispomos, mas eles conseguiram. Eles levaram a todo mundo conhecido a mensagem do Evangelho. Nós temos muito mais vantagens hoje, muito mais pessoas hoje. É só realmente nos conscientizarmos de que precisamos do batismo do alto, precisamos da chuva serôdia, clamar por isso, e aí a missão será concluída. Eu não fico preocupado mas a China é fechada, países muçulmanos estão fechados, irmãos,
Pena que o tempo é curto aqui, mas eu tenho ouvido cada relatório. Eu recebi em meu escritório, alguns meses atrás, um casal de missionários num país, eu não vou citar o nome, um país muçulmano. Eles não podem ser descobertos lá, né, porque senão são deportados ou coisa pior. E como Deus tem se revelado por meio de sonhos, por meio de um contato direto, e Jesus tem dado estudos bíblicos em sonho para pessoas lá. Eu antes ouvia falar disso, nunca tinha conversado com um missionário diretamente para ouvir dele essas histórias. Uma mulher, só uma história para vocês terem uma ideia, uma senhora síria, com 2 filhos, o marido morreu lá naquela situação triste pela qual passa o país, e ela então se tornou refugiada, ela migrou para esse outro país onde está esse casal, e durante a viagem, ela começou a sonhar com Jesus, uma muçulmana, e Jesus começou a dar estudos bíblicos para ela, veja que impressionante. E quando ela estava se aproximando já desse país, para onde foi, Jesus falou assim para ela: daqui para frente você vai procurar a igreja adventista do 7º dia, o pastor fulano de tal, e ele vai terminar esses estudos com você. E ela obedeceu, procurou o pastor, o encontrou, recebeu os estudos bíblicos que faltavam, e hoje é uma irmã nossa, batizada na igreja lá desse país, que eu não vou citar o nome. Veja como Deus está fazendo a obra dele. A missão é de Deus, você percebe? A gente às vezes fala assim, nós temos que levar avante a nossa missão. Não é nossa, na verdade a missão é de Deus. Nós temos que nos envolver nessa missão, porque é um privilégio fazer isso. E quantos abraços vamos receber no céu por ter nos envolvido nessa missão? O céu será mais feliz com as estrelas na nossa coroa, concorda? Então, ao se envolver na missão, você também está, de certa forma, se preservando, né? Se salvando, entre aspas, não é pelas obras, você me entende, né? Mas você está se mantendo no caminho da salvação. Quando a gente está envolvido no trabalho de Deus, pregando para outros, não temos nem tempo de pensar em coisas erradas, digamos assim, não temos nem tempo de descuidar da nossa vida espiritual, porque pessoas dependem de nós. Nós somos influência, temos que ser luz, né? Eu louvo a Deus, hoje à noite eu vou começar uma classe de estudos bíblicos pelo Zoom aqui, com jovens universitários que vieram me pedir para estudar com eles as profecias do Apocalipse. Veja que coisa impressionante. Amigos da minha filha, amigos de faculdade da minha filha, 18, 19 anos, eles estão nessa faixa e estão preocupados com o mundo e com a vida espiritual deles. Como a gente pode se calar nesse momento, né? E que alegria poder fazer parte desse processo. Bem, prosseguindo aqui no capítulo, porque hoje não é vigília, né? Hoje é só uma pregação, né? Defensores dessas leis dominicais ignoram o que fazem. Sim, tem muita gente sincera, muita gente boa, levantando bandeiras ecológicas, bandeiras de causas antirraciais, e tudo isso é legítimo, só que eles nem sabem o que está por trás dessas coisas, né? As agendas que estão ali por trás desses movimentos, são pessoas inocentes. E temos que orar por essas pessoas, trabalhar por elas, pregar por elas, mostrar a elas o que é a verdadeira causa, né, ecológica, o que são as verdadeiras causas racistas, né, essas coisas que a igreja já combateu e que deve combater da forma certa também nesse tempo. Ela fala que temos que orar também pela liberdade religiosa. Eu louvo a Deus porque a igreja adventista é vanguarda, né, nessa causa. Temos pessoas em posições estratégicas orando e lutando para que tenhamos, por mais tempo possível, liberdade para pregar, liberdade para todos, né, não só para nós, mas para que nós possamos ter essa chance ainda de proclamar essa mensagem a todo mundo, né, enquanto temos tempo. Então ela fala que nós temos que, pela pena, né, pela escrita e pela voz, realmente combater todo tipo de intolerância e desses riscos de perdermos a liberdade religiosa. Temos que estar envolvidos com isso. Os Estados Unidos aprovarão uma lei dominical. Aí ela fala que quando nossa nação, os Estados Unidos, né, renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. E aí a marca da besta, aquilo que a gente já conhece, Apocalipse 13, né, se cumpre ali à risca. Em breve serão impostas leis dominicais e homens em posições de confiança ficarão furiosos com um pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. É triste isso, mas vai acontecer. O povo de Deus que não faz mal a uma mosca. O povo de Deus que participa de mutirão de Natal, vida por vidas, quebrando silêncio. Hoje aqui em Tatuí, onde eu moro, no interior de São Paulo,
quando você diz que é da Casa Publicadora Brasileira, as pessoas ficam até, respeitam, né? Você, antigamente, dizia-se que você podia alugar casa sem fiador, né? Sem, como é que chama? Acho que é avalista, né? Você podia fazer compras no comércio sem se preocupar a prazo, porque, não, CPB, respeito, né? Colégio Adventista, Hospital Adventista, enfim, né? O AP, eu acho que é a mesma coisa na Argentina, lá, né? A nossa universidade, eles nos respeitam, mas um dia as coisas vão mudar. E Ellen White fala de uma execração universal. Nós seremos taxados de fundamentalistas, de extremistas, de teimosos, personas não gratas, porque vocês não querem se unir a essa coalizão mundial pela paz, porque vocês não querem aceitar que o descanso dominical é uma bênção para o planeta, que teimosia de insistir que seja o sábado. Veja, essas coisas, infelizmente, vão acontecer, né? E haverá um pedido, finalmente, um pedido popular para que seja imposta a observância do domingo. Veja que curioso, o povo vai pedir. Os governantes nem precisarão impor alguma coisa, porque o povo vai clamar. E quem assistiu minha palestra de ontem, quero recomendar uma outra em meu canal também, que tem como título Ambientalismo, a nova religião planetária, a nova religião mundial. As pessoas vão pedir, porque as pragas, não são as pragas agora, obviamente, mas essas pragas como gafanhotos invadindo plantações e levando a África à fome, né? Mudanças climáticas, tempestades, furacões, tudo isso tem causado espanto. Só que a gente sabe a causa. Não é a culpa totalmente humana, na verdade, nem dá para dizer que a maior parte da culpa é nossa, porque o grande conflito ali, Ellen White diz que Satanás estudou os laboratórios da natureza e tem empregado o seu poder tanto quanto Deus o permite para causar furacões, saraivadas e até terremotos. Olha como esses anjos do mal são poderosos ainda, né? E claro que quanto mais o Espírito Santo se retira da terra, mas não do coração dos salvos, não da vida dos crentes, porque a promessa de que ele estaria conosco todos os dias até o fim, mas à medida que o Espírito Santo vai tirando seu poder refriador do planeta, Satanás vai tendo mais liberdade. E quanto mais liberdade Satanás tem e seus anjos também, mais catástrofes vão acontecer. E as pessoas amedrontadas, trabalhadas por uma engenharia social, vão realmente clamar por paz, por solução, e uma das soluções envolverá o descanso dominical. E aí aqueles que não concordarem, não com as ideias de paz e preservação da família, do ambiente, mas com o dia proposto, os que não concordarem, serão tidos como os culpados, finalmente, por essas coisas, né? Então nos preparemos, porque é isso que nos aguarda. Aqui na página 82 ela diz que essa união não será efetuada por uma mudança no catolicismo. Porém, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. E é o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais, por sua parte, o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Veja que coisa. Não vai ser o catolicismo, né? O papado quem mudará suas ideias, seus dogmas. Será o protestantismo. E eu quero mostrar para vocês aqui um catecismo de 1556. É uma raridade. Republicado em 1951 pelo Frei Leopoldo Pires Martins, aqui está, Catecismo Romano, e na página 440 nós encontramos aqui uma admissão sincera, na verdade, né? Diz assim, o tópico é o tópico 5, escolha do domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo, assim também nossa vida foi retirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, e assim vai. A gente conhece o argumento de dizer que porque Jesus ressuscitou no domingo, então ele teria transferido a guarda do sábado para esse dia, coisa que não tem sustentação bíblica, obviamente. Se você tem dúvida, quero deixar também aqui a indicação de uma palestra em meu canal, com o título A Verdade sobre o Sábado. Ali, em 1 hora, eu discorro sobre a história do sábado ao longo do tempo, desde o Éden até a Nova Terra. Mas, pelo menos, o catecismo admite, né? Nós, né, a Igreja Católica, pelo poder que lhe foi atribuído, mudou o dia de guarda. Agora, como ficam os protestantes nessa questão? Porque eles não encontram respaldo bíblico para defender o fato de também guardarem domingo. Finalmente, tem que admitir que nós seguimos um dia que foi alterado por um poder humano. Vão ter que admitir isso se quiserem ser honestos, né, intelectualmente honestos, com respeito à palavra de Deus. Fica numa situação complicada. Então, realmente, o protestantismo cede. E, finalmente, a nação norte-americana, a maior nação protestante do mundo,
adotará um dia que foi proposto pela ponta pequena de Daniel e pela besta do mar de Apocalipse 13. Nesse momento haverá realmente uma reedição, né, do poder perseguidor, que foi observado especificamente, né, de modo muito especial, lá entre 538 e 1798, os 1260 anos de perseguição papal, que, sim, estão no passado. Ellen White reafirma o fato de que estão no passado, 42 meses, 3 anos e meio, 1260 anos, não tem nada a ver com o futuro, com um prazo literal de 3 anos e meio ali literais, que é o pensamento futurista, que nós não adotamos. Como igreja, nós somos historicistas, porque é a forma mais coerente de interpretar as profecias realmente. E essa profecia não tem uma dupla aplicabilidade para o futuro, né? É uma profecia apocalíptica com cumprimento no passado. 1260 anos, quando o papado perseguiu, matou, até que a ferida mortal foi infligida, Papa Pio VI foi preso, a ferida está sendo restaurada, e no futuro próximo, essa imagem da besta vai ser levantada de novo. E uma perseguição semelhante àquela, mas que por um tempo muito mais limitado, ela vai voltar a acontecer, né? E nós temos que estar bem firmados na verdade por causa também disso. Ela diz aqui que quando o protestantismo estender os braços através do abismo, no tempo dela era um abismo, no século XIX, hoje tem uma ponte bem pavimentada, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, e todos os protestantes hoje, infelizmente, já são espíritas. É duro falar isso, né? Mas aquele que defende a alma imortal, aquele que sustenta ideias como sonhos de pessoas indo para o céu ou para o inferno com as suas almas ali, estão defendendo uma ideia espírita. Isso é um fato. A Bíblia fala da mortalidade da alma, de uma imortalidade futura, mas condicional também. Você não tem uma alma imortal dentro de você, você é uma pessoa e, portanto, mortal, como ensina a Bíblia. Mas o protestantismo e o catolicismo já deram as mãos ao espiritismo há algum tempo, ao adotar essa ideia imortalista. Mas a outra mão vai ser dada de que forma? Quando, por influência dessa tríplice aliança, espiritismo, protestantismo apostatado e o papado, essa tríplice aliança, os Estados Unidos, então, forem induzidos a repudiar todos os princípios da sua Constituição, liberdade religiosa, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das obras maravilhosas, miraculosas de Satanás, e que o fim está próximo. Então anote aí na sua agenda, quando essa tríplice união for efetivada, quando uma lei dominical for aprovada na América protestante, saiba que o fim estará de fato bem perto, bem próximo, né? Tanto que o decreto dominical para nós é um sinal, como foi para os judeus e cristãos do primeiro século, o cerco prévio de Jerusalém, foi um sinal também para que eles fugissem da cidade, para que eles abandonassem tudo. O do decreto dominical também será um sinal bastante claro de que é momento de nós deixarmos os grandes centros, né? É outro assunto interessante, importante, para que nós analisemos. O capítulo aqui do Eventos Finais fala também sobre essa questão da fuga das cidades, né? O papado recuperará a supremacia perdida. Ao nos aproximarmos da última crise, é de vital importância que haja harmonia e união entre os servos do Senhor. Olha que coisa séria, que antes de falar do papado, ela começa dizendo que temos que ter harmonia entre nós. Temos que ter união entre nós. Não é hora de um sair pregando uma coisa e outro outra. A igreja tem uma linha de entendimento das profecias já sedimentada, respaldada pelo Espírito de Profecia, mas tem alguns pregadores aventureiros por aí que talvez tenham descoberto a internet, achando que isso é uma maravilha para eu disseminar minhas ideias, causando confusão entre o rebanho de Deus, entre o povo de Deus, né? Enquanto a igreja prega que o princípio dia-ano é válido, Isaac Newton já pregava isso, os protestantes históricos também, a igreja segue essa trilha bem sólida. Alguns começam a dizer que não, isso também pode ser dias literais, e bagunçam todo o cenário profético. Enquanto a igreja diz que o historicismo é a forma correta, respaldada pelo Espírito de Profecia, alguns vêm dizendo que não, mas também podemos adotar o futurismo de alguma forma, e aí causam confusão no rebanho de Deus. Isso é satânico, irmãos. Deus não quer isso. Ele quer o quê? Unidade. No momento que mais precisamos de união para pregar o evangelho como um corpo, como uma igreja, surgem então essas pessoas trazendo dissensão entre o povo de Deus por pura vaidade, talvez, né? Isso é lamentável, que não permitamos isso, né? Que nós nos unamos realmente como igreja nessa arrancada final para pregar o evangelho. Agora, será que a supremacia papal perdida lá em 1798 realmente
está voltando. Eu quero compartilhar mais uma tela com vocês aqui. Na verdade, é um preze, é uma apresentação que eu tenho utilizado em algumas palestras, que está aqui. É parte dela, né? O Papa é mais do que pop. Lembra de uma música antiga aí? Antiga em termos, né? Mas na minha adolescência era famosa essa música, né? O Papa é pop, o Papa é pop. De uma banda lá do Rio Grande do Sul. Bem, que ele é verdade. Aqui, esse pequeno gráfico mostra as viagens que ele empreendeu logo no começo do seu pontificado, quando foi eleito, né? Ele fez muitas viagens pelo mundo. Foi um grande propagador aí da fé católica, né? Em 18 meses, ele visitou 14 países. Um homem com, na época, tinha 70 e poucos anos de idade, mas com vigor invejável, né? Mas a viagem que marcou realmente foi a de setembro de 2015. Vejam, é recente ainda. O Papa foi recebido no aeroporto pelo presidente Obama como um líder de Estado. Aliás, poucos líderes de Estado têm uma honraria como essa, de receber, de o próprio presidente com tapete vermelho recebê-lo ali no aeroporto. Estava lá também a esposa dele, a Michelle Obama, as filhas e até a sogra. Todos foram ali para receber o Papa no aeroporto, né? Bem, o Papa então seguiu com o presidente e no dia 23 de setembro fez um discurso histórico na frente da Casa Branca. Primeira vez na história que um Papa tem a palavra assim cedida em lugares históricos importantes para falar, para discursar. E eu me lembro que eu acompanhei esses discursos ao vivo, com muito interesse nessa época, né? E anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, na Casa Branca ele disse: a mudança climática é um problema que não podemos deixar para as gerações futuras. Estamos em um momento crítico. Estamos a tempo de fazer a mudança de que necessitamos, de criar um mundo sustentável. Gente, The Great Reset, percebeu? Lá, 5 anos atrás, ele estava dizendo isso: precisamos de um novo mundo, um mundo sustentável. E agora outras entidades, como o Fórum Econômico Mundial e a ONU, defendendo a mesmíssima ideia. Não é coincidência, né? Aqui no jornal Independent, o Papa Francisco, ele clama por um novo sistema global de governo para lidar com as mudanças climáticas, né? Um governo mundial. Tudo a ver com as profecias, você percebe? No dia 24, ele vai, então, até o Capitólio, né, que é o Congresso norte-americano, e discursa ali para todos os parlamentares e lideranças dos Estados Unidos. E eu, inclusive, registrei, eu acho que eu tenho aqui, bem, no discurso ali no Congresso, ele pediu vigilância contra os fundamentalistas, olha só. Entendedores entenderão, né, como diz, né? Vigilância contra os fundamentalistas. Aqui está aplaudido de pé 36 vezes, as pessoas o aplaudiram em pé, e eu me lembro que inclusive o presidente da Câmara, John Boehner, enquanto o Papa discursava, ele estava lá chorando, emocionado. Gente, se isso aqui não é a cura da ferida, o que mais pode ser, né? Ele então, depois de discursar ali no parlamento, ele vai até a sacada do Capitólio, e olha a multidão lá atrás. Olha só quanta gente ali reunida em Washington, diante do obelisco, o famoso obelisco lá de Washington, e o Papa profere uma bênção sobre a América protestante. Eu lembro que eu li um artigo de um jornalista no jornal O Estado de São Paulo, que percebeu a cena, a importância da cena. E esse jornalista, que não tem nada a ver com adventismo, com grande conflito, com essas coisas, né? Ele percebeu o seguinte: é uma cena inédita, porque durante todo o século XIX e parte do século XX, era impensável que um Papa, um líder católico, pudesse ter toda essa pompa e circunstância na América protestante e proferir uma bênção sobre a nação. Porque, como diz aquele jornalista, né, os americanos protestantes chamavam os católicos de papistas, com preconceito. Havia mesmo um abismo, só que, como Ellen White escreveu, esse abismo foi transposto, as mãos foram dadas. E esta foto aqui, irmãos, é um cumprimento literal de profecia. Você percebe? No dia 26 de setembro, ele foi até a ONU, em Nova York, na sede da ONU. E ali, diante de 193 líderes de 193 países, ele também proferiu um discurso importante naquela ocasião. Primeira vez também que um Papa discursa para líderes reunidos na ONU. Você percebe a importância disso? E ele falou lá sobre a necessidade de se deixar de lado ideologias e procurar o bem comum. Sempre um discurso bonito, brando, né, de união,
de trabalhar juntos, isso é muito óbvio, todo mundo gosta, se encanta com isso. Olha que foto histórica, que cena tremenda, né? Ferida mortal curada, já não resta nem cicatriz, possivelmente. No dia 27, ele vai até a Filadélfia, e lá, ali atrás você está vendo um prédio com uma torre, né? Ali foi a casa em que a Constituição norte-americana foi assinada. Gente, ele escolheu a dedo os lugares para onde foi discursar, perceba. Ali onde a Constituição norte-americana foi assinada, uma Constituição que fala de liberdade de culto, liberdade religiosa, ok? De expressão, ele vai e faz um discurso. E nesse discurso ele diz o seguinte, que não há futuro para a família se não houver leis em favor dela. De novo, entendidos entenderão o que ele quer dizer, porque ele vem dizendo isso há muito tempo, de que a lei dominical vai favorecer as famílias, ter as pessoas em casa com os filhos, entendeu? Aí ele vai ali e diz isso, não há futuro sem leis a favor da família. Ele fala isso diante do prédio onde está a Constituição norte-americana, porque ele sabe que a lei americana terá que ser alterada, alguma emenda terá que ser feita para que uma lei que viola a liberdade religiosa seja aprovada. Tudo é pensado, irmãos, nada acontece por acaso. Enfim, aqui eu mostro também uma foto lá da Casa Branca, né, em junho de 2015, mesmo ano, com as cores ali LGBT, e como eu disse, aquela lei foi aprovada facilmente, né? Uma lei que violou a lei do matrimônio segundo a palavra de Deus. E o texto que eu citei está aqui, ó. O Maior Discurso de Cristo, página 63, Ellen White fala de instituições gêmeas e considera o matrimônio sagrado uma lei. E o que é matrimônio pela Bíblia? Um homem casado com uma mulher numa relação de fidelidade heteromonogâmica, né? Uma relação heteromonogâmica. É isso aí. Aquilo que ela escreveu aqui no século XIX, já faz 5 anos, né? Se cumpriu de forma muito clara e vem cada vez mais se cumprindo. O que mais que eu poderia destacar aqui nesse capítulo? Tanta coisa importante, né? Apostasia de proporção nacional, depois a ruína da nação, ela fala sobre isso. O decreto de alcance global não vai ficar circunscrito à América. À medida que os Estados Unidos aprovarem isso, as nações vão entrar nesse mesmo barco, né? O Parlamento Europeu, já faz 10 anos, eu tenho falado sobre isso, defende um projeto chamado European Sunday Alliance, uma aliança pelo descanso dominical. Parlamento Europeu. O jornal The Guardian, o mais importante da Inglaterra, também já faz anos, defende uma causa, uma campanha, um projeto chamado Slow Sunday, um domingo mais tranquilo, mais lento, né? A mesma proposta, irmãos, trazer esse descanso dominical para beneficiar a humanidade. E agora, com a pandemia, repito, isso vai ganhar muita força, né? A questão do sábado será um ponto controverso, ela repete aqui, do grande conflito final, em que o mundo inteiro será envolvido. Ela fala mais sobre a questão de nós não manifestarmos provocação e abster-nos de trabalhar no domingo, quando isso chegar. Por quê? Para que provocar as pessoas, né? Então, não será mais o dia de quem sabe lavar roupa, de trabalhar assim de forma provocadora, né, para que as pessoas nos vejam como transgressores da lei. E ela recomenda, então, que no domingo se faça trabalho missionário, para não provocar as pessoas antes da hora. Entendeu? Para que possamos ter mais tempo, um pouquinho de tempo ainda, de liberdade para pregar o evangelho. Então, não provoquemos, né? Aliás, nunca devemos provocar as pessoas, nunca devemos afrontá-las, né? Devemos ser respeitosos, amorosos. Eu gosto muito de 1 Pedro 3,15. Para mim é uma diretriz de vida. Pedro fala assim, ó, estejam prontos para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão, verso 16. Tem que ser a nossa diretriz, irmãos. Nunca ser provocadores, nunca ser arrogantes, aqueles que se portam como os donos da verdade, né? Embora a verdade seja a Bíblia, que nós preguemos a Bíblia, nós temos que ser humildes e pregar com amor. Nós temos que nos preocupar genuinamente pela salvação das pessoas e compartilhar nossa fé com respeito, sempre, né? Bem, finalmente, no último tópico, ela diz que antes obedecer a Deus do que aos homens. Ela aqui faz eco a Atos 5:29, né? Em que Pedro diz, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando a coisa realmente apertar, quando tudo ficar realmente impossível, o que faremos? Quando a lei vier até nós, quando a restrição de liberdade chegar até nós, vamos ceder? Não. Aí nesse momento, mais uma vez, teremos que, infelizmente, fazer uma desobediência civil, né?
porque aí o império de novo estará contra a vontade de Deus, a verdade de Deus, e nós teremos que ficar firmes pela lei de Deus. Quer isso implique em prisões, quer isso implique em perdas, né, materiais, não importa. Mas a grande promessa de Deus é que Ele estará conosco todos os dias, né? Até aqueles que forem presos. Ellen White diz que haverá um anjo na cela e ela estará iluminada, né? E outra coisa, irmãos, quando isso começar a acontecer, levante a cabeça, porque a sua redenção se aproxima. Falta pouco aí. Então não se preocupe, porque se preciso for, Deus vai dispor uma mesa no deserto. Aquelas promessas nos Salmos que parecem tão distantes estarão ali próximas. Se preciso, Ele vai derramar o maná para que nós nos alimentemos, né? Então, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse mundo está com seus dias contados, né? O mundo tem um prazo de validade que se esgotou. Nós temos que estar prontos para receber Jesus em breve, quando Ele vier nas nuvens dos céus. Aproveite cada momento do tempo que ainda temos para estudar mais a Bíblia, para se familiarizar com esses assuntos, né? Para conhecer realmente o que vem pela frente, porque Deus foi tão bondoso em nos revelar tudo isso. Então vamos retribuir esse amor de Deus lendo, estudando, assistindo a essas lives poderosas e nos preparando para aquele grande dia. Está chegando, irmãos, está chegando. Em breve, nossa peregrinação terá fim. Você quer estar preparado para esse dia? Eu quero. Eu quero estar com a minha família, eu quero estar com vocês, meus queridos irmãos, para que todos nós sejamos finalmente uma só família e nunca mais haverá pandemias, nunca mais haverá doenças, morte, sofrimento, porque daí estaremos para sempre libertos do pecado. Deus abençoe cada um de vocês e que Ele continue também enchendo de poder a missão aí do Sergipe, para que vocês cumpram a missão nesse território e todo mundo seja alcançado em breve. É o meu desejo. Amém. Vamos fazer uma oração, então, para concluir essa reflexão. Eu peço que você, nesse momento, pense aí nos motivos pelos quais você gostaria que nós orássemos. Não dá para todo mundo se manifestar aqui, mas coloque nas mãos de Deus agora o seu pedido, aquele anseio no fundo do seu coração. E, enquanto eu estou orando, também eleve seus pensamentos até o santuário celestial, onde Jesus está neste momento e sempre intercedendo por nós, olhando para nós com carinho, se inclinando para o seu povo. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos porque Tu nos revelaste aqueles eventos importantes que estão acontecendo e vão acontecer. Que nós possamos dar mais atenção às profecias, na Bíblia, no Espírito de Profecia, para que possamos realmente entender que estamos vivendo em tempos solenes que exigem de nós um posicionamento firme ao lado da verdade. Ó Pai, derrama o poder do Espírito Santo sobre a Tua igreja em todo o planeta, para que ela desperte e leve avante esta mensagem de salvação e também de repreensão com respeito à Babilônia. Que nós possamos pregar com amor, mas com firmeza, porque temos uma verdade importante a ser proclamada ao mundo. Neste momento, Senhor, eu entrego em Tuas mãos todos os pedidos que os nossos queridos irmãos aqui conectados com esta live, conosco, estão colocando em Tuas mãos poderosas. Atende, Pai, cada clamor. Atende, Senhor, nossos desejos, nosso desejo, ouve o nosso desejo, ouve a nossa intenção, ouve a nossa vontade, nosso pedido por reavivamento. Se há alguém nesse momento nos ouvindo que está doente, que está passando por uma dificuldade relacionada com emprego ou algo parecido, Senhor, por favor, olha com carinho para essas pessoas e guarda cada uma delas sob Tuas asas, sob o Teu poder. Dá-nos a Tua paz, abençoa, Senhor, a Associação do Sergipe, abençoa a missão sergipense, Senhor, para que ali o Teu poder se manifeste grandemente. Abençoa cada pastor, cada líder, cada ancião. Nós comemoramos nesse fim de semana e ontem também o Dia do Ancião, Senhor. Abençoa esse grupo valoroso de pregadores voluntários que faz um tremendo trabalho para Ti, Senhor. Que eles sejam revestidos do poder do alto também. Nós te pedimos tudo isso, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.